Som. Vamos fazer a ceia no final, tá bom, irmãos? Porque hoje teve bastante atividades no culto. Eu acredito que os irmãos estão animados, amém, irmãos? Vai acontecer, irmãos, vai acontecer. Deus já está provendo. Deus já está provendo, irmãos. Aquilo que parecia muito longe, muito distante, o Senhor já está abrindo caminho. A gente precisa ter fé, amém, irmãos? Fé. Vamos orar por isso. Quero pedir que você feche seus olhos e a gente vai orar para a palavra. Pai, nós te louvamos, Senhor, por esse projeto que o Senhor tem colocado diante de nós, Senhor. Obrigado por essa estratégia, essa organização toda, Senhor, para levantarmos os recursos que precisamos. Senhor, eu te peço, Pai, que o Senhor nos dê graça, Senhor, nos dê condições, nos dê sabedoria, Senhor, nos dê a provisão que nós precisamos, Senhor. Eu oro, Senhor, para que o Senhor abençoe a cada família, Senhor, cada vida, suas finanças. Ajuda-nos, Senhor, a sermos fiéis a Ti, Senhor, e que o Senhor nos guie em fazer a Tua obra, Pai. Te louvamos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e o que o Senhor vai fazer, Senhor. Eu te peço também pela palavra dessa manhã, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha falar conosco, venha nos mostrar, Senhor, a Tua verdade, aquilo que o Senhor espera de nós, aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus eu oro, Senhor. Amém. Gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 7. O título da nossa mensagem, o tema da nossa mensagem é a nossa luta contra o pecado. É uma passagem um pouco difícil, mas estarei lendo aqui na versão NVT, que tem uma linguagem um pouco mais atual, um pouco mais simples. Diz assim, Romanos capítulo 7, a partir do versículo 14. O problema não está na lei, pois ela é espiritual e boa. O problema está em mim, pois sou humano, escravo do pecado. Não entendo a mim mesmo, pois quero fazer o que é certo, mas não o faço. Em vez disso, faço aquilo que odeio. Mas se eu sei que o que eu faço é errado, isso mostra que concordo com que a lei é boa. Portanto, não sou eu quem faz o que faz errado, mas o pecado que habita em mim. Eu sei que em mim, isto é, em minha natureza humana, não há nada de bom, pois quero fazer o que é certo, mas não consigo. Quero fazer o bem, mas não o faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço. Então, se faço o que não quero, na verdade não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, descobri esta lei em minha vida. Quando quero fazer o que é certo, percebo que o mal está presente em mim. Amo a lei de Deus de todo o coração, contudo, há outra lei dentro de mim que está em guerra com minha mente e me torna escravo do pecado que permanece dentro de mim. Como sou miserável, quem me libertará deste corpo mortal dominado pelo pecado? Graças a Deus, a resposta está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Na mente, quero de fato obedecer à lei de Deus, mas por causa de minha natureza humana, sou escravo do pecado. Esse texto, eu acredito que é um dos textos mais difíceis assim, do livro de Romanos, porque ele mostra um conflito, né? O apóstolo Paulo um conflito interno dele em ser obediente a Deus. Né? Um pouquinho anteriormente, eu tenho falado bastante sobre o livro de Romanos, né? Da última vez que eu trouxe a palavra, eu falei sobre o capítulo 6, que ele vai falar sobre a lei de Deus, né, que nós não somos mais escravos do pecado. E isso não quer dizer que nós não venhamos a pecar eventualmente. Nós que temos ao Senhor Jesus como Senhor de nossas vidas, nós eventualmente pecamos, né, e pode parecer contraditório, mas não é.
Por que não é contraditório? Porque enquanto nós temos essa carne que não foi glorificada ainda por Deus, nós estamos sujeitos a falhar, né? Nós, eventualmente, podemos ficar aborrecidos, nos irarmos, até falarmos coisas que não deveríamos falar, praticarmos coisas que não deveríamos, mas o Espírito Santo de Deus nos ajuda, amém, irmãos? E a palavra de Deus vai aqui no capítulo 6, né, só recapitulando o que eu falei da última vez, para a gente ficar situado. Vai falar que, do capítulo 6, versículos 15 ao 23, vai falar que nós somos escravos de Deus. Aí pode parecer um tom, essa palavra, muito pesada, pejorativa, né? Uma coisa negativa. Eu não quero ser escravo de nada, eu quero ser livre. Esse é o pensamento do homem carnal, o homem normal. Mas eu quero dizer para você, não tem como não ser escravo de nada. Ou você é servo de Deus, servo da justiça, o que Romanos vai dizer, servo da verdade de Deus, ou você é escravo do pecado, ou você é servo do pecado. O mundo, ele pensa que pode se isentar desse senhorio de alguém. Não consegue, irmãos. O homem não consegue. Esse foi o pensamento de Adão e Eva, no caso, da serpente. Como que foi o discurso da serpente? Abra comigo lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Perdão, um pouquinho antes. Não, versículo 15, versículo 5. Gênesis 3, versículo 5. Vou ler a partir do versículo 1. Aqui, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Ela tentando, foi uma pergunta, ela sabia, né? De uma certa forma ela sabia, mas ficou tentando eles. Aí responde, né? Adão e Eva, respondeu a mulher: podemos comer do fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher: é só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse: não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore, se o fizerem morrerão. Aí a serpente: é claro que vocês não morrerão. A serpente respondeu à mulher: Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão, e como Deus conhecerão o bem e o mal. Ou seja, a tendência do inimigo de Deus, do pecado, é ficarmos independentes de Deus, né? Nós pensarmos que não precisamos de Deus. O pensamento do mundo é assim: eu vou tocar meu caminho, eu vou fazer o que eu quiser, ninguém tem que me restringir em nada. Esse é o pensamento de malignidade do pecado, né? Que a nossa natureza corrompida quer ter esse pensamento, né? E essa passagem de Romanos que nós estudamos vai dizer que nós temos que ser escravo de alguém. E é muito melhor ser escravo de um Senhor que nos liberta de verdade. Porque o que vai dizer o final do capítulo 6? Voltando lá. Vai dizer que o salário, no versículo 22, pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se nós nos deixarmos dominar pelo pecado, não tem como evitar a consequência da morte, do afastamento eterno de Deus, o que é algo terrível, irmãos. Mas se nós nos sujeitarmos a Deus, o salário que nós vamos receber é a vida eterna em Cristo Jesus. No capítulo 7 nós não lemos, mas Paulo começa fazendo uma analogia com o casamento, né? Ele diz que
nós estamos casados com Cristo, quando nós entregamos nosso coração a Deus, né, nós recebemos o Espírito Santo de Deus, o nosso casamento já não é mais com a necessidade de queremos fazer as coisas com nossas próprias forças. Aqui ele vai falar sobre lei, né? Nós estamos libertos da lei, ou seja, nós não temos que cumprir uma série de regras para agradar a Deus, né? A lei de Deus é perfeita. Aqui Paulo vai dizer, a lei de Deus, a partir do versículo 7, né? Por acaso estou dizendo que a lei de Deus é pecaminosa? De jeito nenhum, claro que não, né? Vou ler essa passagem aqui que eu acabei não lendo no começo. Na verdade, foi a lei que me mostrou meu pecado. Eu jamais saberia que cobiçar é pecado se a lei não dissesse, não cobice. Mas o pecado usou esse mandamento para despertar dentro de mim todo tipo de desejo cobiçoso. Se não houvesse lei, o pecado não teria esse poder. Houve um tempo em que eu vivia sem lei. No entanto, quando tomei conhecimento do mandamento, o pecado ganhou vida e eu morri. Assim descobri que os mandamentos da lei que deveriam trazer vida trouxeram em vez disso morte. O pecado se aproveitou desses mandamentos e me enganou e fez uso deles para me matar. Isso, porém, só demonstra que a lei em si é santa, e santos, justos e bons são os seus mandamentos. Mas então a lei é boa? Mas então a lei que é boa foi responsável por minha morte? Claro que não. O pecado usou o que era bom para me condenar à morte. Vemos isso como o pecado é terrível, usando os bons mandamentos de Deus para seus próprios fins perversos. O que é a lei de Deus, irmãos? A lei de Deus é o caminho, a instrução que Deus espera para nós, a perfeição que Deus quer que nós caminhemos. Quando foi dada a lei de Deus? A lei do Senhor foi revelada inicialmente para Moisés, lá no monte. Você lembra, lá em Êxodo, Deus libertou o povo e levou o povo para o deserto para ensinar eles. O povo estava habituado, estava aculturado, um monte de práticas idólatras, um monte de práticas que ofendem a Deus. Imagina só, irmãos, você está no meio de um país onde todos os seus costumes te afastam de Deus. Creio que todos concordam que para mudar a cultura de um povo, não é do dia para a noite. Para mudar os costumes de um povo, exige tempo, exige meditação, exige ensino. Isso que Deus foi fazer com o povo, irmãos. Levou o povo para o deserto para ensinar a verdade de Deus, mostrar quem Ele era. Os sinais que Deus mostrou lá no meio do deserto, fogo, né, no Egito, foi tudo para mostrar, se revelar ao povo como o Deus Todo-Poderoso, irmãos. Então Deus chamou Moisés, levou ele para o monte e falou, esse é o padrão, essa é a lei de Deus, né? Os 10 mandamentos lá em Êxodo capítulo 20, nós não vamos falar agora sobre todos. Nessa passagem ele cita alguns, né? Não cobiçarás, que é o 10º mandamento, mas Deus leva eles a entenderem isso e a reverenciarem, a servirem um único Deus. Deus estava dando uma lição para o povo de Israel, que não era para adorar o sol, não era para adorar a criação, não era para adorar ídolos feitos de pedra, né? Isso que ele vai falar nos 10 mandamentos. E a lei do Senhor foi dada para instruir o povo a esse padrão que Deus esperava, esse padrão de um povo santo, né? O livro de Levítico, que nós temos, às vezes achamos bastante difícil, mas ele mostra todo esse padrão de santidade que Deus espera. Deus é santo, irmãos, amém? Ninguém se aproxima dele no pecado, né? Você lembra da história quando Moisés quis ver a Deus, Deus falou, fica de costas, né? Porque você não vai ver minha santidade e vai viver.
Né? Quando Moisés, antes disso, no chamado dele, quando Deus chamou ele para liderar o povo, ele estava subindo no monte lá. O que Deus falou para ele? Tira as sandálias do seu pé. Porque o lugar que você pisa é santo. Então, quando nós nos aproximamos de Deus, irmãos, Deus espera a santidade. Por isso que existe a lei de Deus. A lei de Deus é boa. O apóstolo Paulo vai dizer, a lei de Deus é santa, boa, e mostra o caminho para nós. Mas o homem, por suas próprias forças, ele não consegue praticar a lei de Deus em perfeição, irmãos. Sem a presença do Espírito de Deus, sem Jesus na nossa causa, como a gente diz, né? Não é possível ser perfeito. Né? Esse conflito aí, havia na igreja de Gálatas. Nós estudamos há um tempo atrás o livro de Gálatas e fala isso. Os religiosos da época da igreja primitiva, eles estavam querendo impor goela abaixo a religiosidade para os cristãos. Né? Eles queriam que todo mundo praticasse as coisas da lei na base da força humana, e isso é impossível. O que Jesus exige é perfeição, e o único que conseguiu ser perfeito e não pecar foi o nosso Senhor Jesus, irmãos. Então, aqui, o que vai dizer aqui a lei? A lei, qual é a função dela? Ela define o que é pecado. Né? Um exemplo aqui, não cobiçarás, não deseja aquilo que não é seu, não deseja a esposa do seu irmão, não deseja o carro dele, não deseja nada que ele tenha. Não mate, não assassine, não furte. Né? Tudo isso é um padrão que Deus estabeleceu, e esse padrão dele, que ele estabeleceu, é ruim? Não é. Não é porque, se não existe um padrão absoluto das coisas, o certo e errado, vale tudo. Não é porque o mundo está um caos hoje, porque o mundo rejeitou a palavra de Deus, decidiu, eu não quero saber, eu quero ser liberto, quero fazer o que eu quiser, não importa certo ou errado, não importa se é homem ou mulher, não importa nada, eu quero fazer o que me dá na telha. O que acontece? O homem caminha para a destruição. Né? Romanos capítulo 1 fala sobre isso, nós já lemos, né? O homem, ele rejeitou a Deus, ele quis seguir o próprio caminho, então Deus entregou ele às suas paixões. O homem pegou e tomou um caminho cumprindo toda sorte de paixões descontroladas, né? Perdeu a noção de sexo, perdeu a noção de tudo. E a lei, o que a lei de Deus faz? Ela mostra para nós, ela como uma luz no meio das trevas, se tiver um refletor forte, né? Mostrando, a lei de Deus é como fosse isso, né? Um refletor forte mostrando que está sujo ali, está imundo diante de Deus e precisa de um remédio. Né? E aqui o apóstolo Paulo vai dizer que o pecado, aquilo que está entranhado na nossa carne, né, que foi herança dos primeiros pecadores, Adão e Eva, isso continua em nós, até nós não sermos glorificados. Então, por isso que temos uma luta constante ao longo da nossa vida aqui na terra. Ele vai dizer aqui, que no versículo 8, mas o pecado usou esse mandamento para despertar dentro de mim todo tipo de desejo cobiçoso. Se não houvesse lei, o pecado não teria esse poder. Né? Então, olha só como a nossa natureza caída, ela tem tendência ao mal. Né? Se você... vou citar um exemplo meu mesmo, né? Quando eu era criança, estava uns 13 anos, eu fui para os coleguinhas de escola enganado a fazer o que é errado. Né? O meu coleguinha falou, vamos lá quebrar os vasos da secretaria, da diretoria da escola. E aí, essa vontade de fazer o que é errado, né? essa malícia, né? Malícia, para você dar risada, sair correndo, fiz o que é errado, caí nessa, né? Caí, vamos fazer aí, beleza, vamos fazer isso hoje, na saída da escola, qual que era o combinado? Na saída da escola, quando todo mundo saiu, a gente vai lá, sobe na janela e derruba todos os vasos e os troféus que tem na secretaria. Beleza, fizemos isso um dia. Aí no segundo dia, vamos de novo? Beleza, ninguém está vendo,
Fomos lá de novo, fiz a mesma coisa. Só que no terceiro dia, para piorar, eu já estava me sentindo mal, né? Mas meu colega falou, não, pode deixar que eu faço. Ele foi lá e fez um monte de coisas piores ainda. Só que não sabia que tinha câmera. Tinha câmera, pegou todo mundo, e eu tomei uma suspensão de 3 dias na escola. Mas o que eu estou querendo representar, ilustrar com isso? A nossa natureza, ela tem tendência a buscar pelo mal, né? A gente quer fazer o que é errado naturalmente, a gente quer desobedecer às ordens, a gente quer andar a 160 por hora, onde é 80 por hora. Né? Nossa natureza é essa. Né? Então, por isso que ele fala aqui que, no versículo 8, né? Se não fosse a lei, o pecado não teria esse poder. Se não houvesse uma direção, uma instrução, ó, o limite aqui é 100. Né? Então, você pode andar a 160. Né? Então, quando a lei ela chega, a instrução de Deus, ela não aponta somente o pecado, mas ela também estimula a rebeldia em nosso coração, intensificando a luta contra ele. A lei, embora boa, é usada pelo pecado para nos enganar e nos condenar. Né? O pecado faz isso, né? Não o nosso eu espiritual que foi redimido por Jesus. Amém, irmãos? Eu vou estar explicando bem aqui. Quando nós nascemos de novo, o nosso espírito nasce de novo. Deus nos dá uma nova vida. Amém, irmãos? Não estou querendo colocar uma contradição aqui, mas a nossa carne, ela ainda continua nessa luta. Né? Então, o que a gente precisa fazer é mortificar nossa carne. Né? Paulo vai dizer no versículo 9, né, houve um tempo em que eu vivia sem a lei. No entanto, quando tomei conhecimento do mandamento, o pecado ganhou vida e eu morri. Assim descobri que os mandamentos da lei que deveriam trazer vida, trouxeram em vez disso morte. Paulo vai dizer isso porque enquanto ele não tinha nascido de novo, não tinha encontrado o Senhor, ele não entendia o que era a lei. Paulo, ele foi criado no judaísmo, ele conhecia muito bem o que era a lei, mas ele não entendia o espírito da lei. Né? Lembra lá em Mateus, quando Jesus vai falar, né, sobre os mandamentos, né, as bem-aventuranças, e tudo que Jesus fala, né, de capítulo 5 a 7, Jesus, ao contrário dos religiosos que só falavam não faça isso, não faça isso, não faça isso, Jesus explica o motivo por trás de não transgredir a lei de Deus. O que Jesus fala é a raiz, isso que ele mostra, e o que Paulo não entendia antes dele ser alcançado pelo Senhor Jesus. Paulo estava querendo fazer as coisas na base da sua justiça própria. O mundo faz isso com as religiões, né? Você tem que fazer tal coisa, a fim de você se aperfeiçoar e crescer espiritualmente. Mas ele vai dizer esse mandamento, né? Quanto ao mandamento, não cobiçarás, se tornou claro. Ele percebeu que a lei não se limitava a ações externas, mas exigia a pureza de coração. Isso levou a um convencimento do pecado, onde ele constatou que estava morto, espiritualmente condenado por sua incapacidade de obedecer plenamente. Essa revelação o fez reconhecer sua condição de pecador perdido, precisando da graça de Deus. Então, o apóstolo Paulo, ele teve o insight, né? Ele teve a percepção que ele estava condenado quando o Senhor iluminou ele. Da mesma forma nós, irmãos, se nós não recebermos o Espírito Santo em nós, convencendo nós do pecado, nós vamos achar que está tudo normal, eu posso fazer um monte de coisas, posso enganar, posso mentir, posso transgredir a lei de Deus à vontade e não acontece nada comigo, né? Mas quando o homem ele recebe essa iluminação do Espírito de Deus em seu coração que estava em trevas, aí sim ele começa a entender, não,
o que eu estava praticando é errado, assim como Paulo. Eu estou numa condição de pecador. Paulo vai dizer aqui, né? Miserável homem que sou. Lembra da revelação do chamado de Isaías, né? Quando Deus chama Isaías, Deus mostra para ele a condição que ele estava. Deus se revela, né, em visão, e Isaías fala: eu estou no meio de um povo de impuros lábios. Ele enxerga o próprio pecado dele. E o Senhor fala, a indagação, né, o questionamento é: o que eu vou fazer? Né, então o Senhor vem e santifica a boca dele. A mesma coisa em nós, irmãos. Nós como crentes, nós como servos de Deus, temos uma luta interna que nós temos. A não ser que você não foi alcançado pelo Senhor, se você não é salvo ainda, você não liga para nada. Mas se você tem o Espírito de Deus, existe sim, existe essa luta. A partir do versículo 14, Paulo vai descrever essa luta. O problema está em mim, pois sou humano, escravo do pecado, né? E isso não quer dizer que nós não somos salvos, né? O servo de Deus, ele tem prazer em obedecer a Deus. Todos nós, irmãos, temos prazer em obedecer e fazer a vontade de Deus. Versículo 22... ele vai falar sobre o homem interior, né, que é o que foi redimido por Jesus, né, quando nós nascemos de novo. Isso mostra, esse prazer que nós temos em obedecer a Deus, mostra que nós já fomos transformados, nascemos de novo, irmãos. Se você não tem prazer de obedecer a Deus, é porque você precisa se converter ainda. Se você não tem prazer em buscar e adorar a Deus, em orar, e estar mais perto de Deus, você precisa nascer de novo, irmãos. É uma constatação difícil, mas é verdadeira. Mas há esperança, amém, irmãos? Há esperança. E nós passamos por esse conflito, né, com o pecado. Apesar de nós amarmos obedecer a Deus, amarmos a lei de Deus, nós enfrentamos essa lei do pecado, que ele vai dizer aqui no versículo 23, a outra lei dentro de mim que está em guerra com minha mente, né? E o preletor Tim Keller, ele vai colocar 3 sentidos para essa palavra lei, né? A primeira lei é o que eu expliquei mais até agora, né? Os mandamentos de Deus: não faça isso, ame ao Senhor teu Deus, né? Isso são coisas boas e espirituais. Mas no versículo 21 ele vai dizer: assim descobri esta lei em minha vida, quando quero fazer o que é certo, percebo que o mal está presente em mim. Esse sentido dessa palavra aqui, ela quer dizer mais um princípio geral, né? Um padrão que é observado, né? Quanto mais eu tento fazer o bem, mais o mal se manifesta. Uma luta, né? No versículo 23 e 25, ele vai dizer: contudo, há outra lei dentro de mim que está em guerra com minha mente e me torna escravo do pecado que permanece dentro de mim. Como sou miserável! Quem me libertará deste corpo mortal dominado pelo pecado? Né? Então, versículo 23 a 25, essa palavra lei, ela vai referir ao poder do pecado que opera nos membros do corpo em conflito com a mente que deseja obedecer a Deus, né? A nossa mente que está no nosso interior, ela quer obedecer a Deus, irmãos, né? Mas a nossa carne quer nos puxar para o outro lado, quer nos puxar para a rebeldia. Isso o que tem a ver para a nossa prática da vida cristã, irmãos. Mesmo um cristão tão maduro como Paulo, né, viu a Jesus, ele está isento de pecar, de lutar contra o pecado.
Quanto mais uma pessoa é espiritual, mais ela percebe essa profundidade do pecado no coração, nos tentando levar para o mal, né? A nossa natureza pecaminosa, mesmo que ela foi influenciada e afetada pelo novo nascimento do nosso espírito, ela ainda continua ali, né? Ela precisa ser mortificada. Mas a boa notícia é esta, irmãos, que a nossa luta contra o pecado é uma coisa normal na vida cristã. Amém, irmãos? Se o inimigo tenta a gente, é um sinal que nós somos de Deus. Jesus foi tentado, irmãos. Amém? Jesus foi tentado, mas ele não cedeu. Essa é a boa notícia, né? Nós podemos ser tentados, mas podemos vencer, irmãos. Amém? E quem nos vai dar força para vencer é o Espírito Santo que habita em nós. Amém, irmãos? É o Espírito de Deus que habita em nós. E outra coisa, nós não somos definidos pelo pecado. Quem nos define é Jesus, irmãos. Nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos adotados por Deus. Somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Amém, irmãos? Somos herdeiros de Deus. A nossa herança não é a condenação do inferno. A nossa herança é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, por mais que a gente passe por lutas, né, por tentações nesse mundo, a nossa salvação está garantida por causa do sacrifício de Jesus, irmãos. Isso que nós celebramos aqui, vamos celebrar agora há pouco, daqui a pouquinho. Então Paulo, no versículo 24, né, ele faz esse clamor: desgraçado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Isso mostra uma angústia dele, né, e reconhecer a própria pecaminosidade e a sua incapacidade de fazer as coisas sozinho, sem Deus. Mas ele aponta, né, finalmente, imediatamente ele aponta para a esperança, que é o que nós encerramos aqui. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Graças a Deus pelo Filho de Deus que foi enviado ao mundo, se ofereceu como Cordeiro Santo por cada um de nós, irmãos. O Filho de Deus nos deu a possibilidade de anular toda a maldição do pecado para sempre. A salvação que nós recebemos de Deus, ela não vem por esforços humanos, mas da obra de Jesus Cristo na cruz e da transformação pelo Espírito Santo de Deus. A boa notícia, irmãos, é que o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas. Ele que nos conforta, Ele nos dá sabedoria para escaparmos do mal, Ele nos dá sabedoria para rejeitarmos a nossa carne, né? Nós podemos ser tentados sim, pode vir uma notificação do celular com pornografia para a gente ver, pode vir tentação para a gente brigar com nosso cônjuge, pode vir tentação para a gente falar palavrão no trânsito, mas a gente vai renunciar, a gente vai se submeter ao Espírito Santo que habita em nós, irmãos. Amém? Quero encerrar, peço que você feche seus olhos. Vamos já participar da ceia do Senhor. Pai, nós te louvamos pela Tua palavra, Senhor, que nos mostra essa situação, essa luta interna entre nós, Senhor, em obedecermos a Ti, obedecermos o pecado que tenta nos afastar de Ti, Senhor. Mas nós te louvamos, Senhor, pelo Teu Espírito que está em nós, Teu Espírito que nos dá vida, aquele que nos consola, aquele que nos conforta, aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Senhor, eu oro, Pai, para cada vida aqui, Senhor.
se temos cedido às tentações, se temos deixado o mal falar mais alto, controlar nossas vidas, Pai. Convence-nos do pecado, Senhor. Faça-nos enxergar, Senhor, nossa total incapacidade de chegarmos ao Pai, a não ser pelo caminho que é Jesus. Eu oro, Senhor, agora que vamos participar da ceia do Senhor, Pai. Mostra, Senhor, nossos corações. Fala conosco, Espírito de Deus. Precisamos nos arrepender de práticas que não agradam a Ti, Senhor. Que o Senhor nos mostre a Tua verdade. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Vamos participar da ceia do Senhor nesse momento.